Hi, Barbie! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje com o meu look Barbie psicóloga. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Tatiane, eu sou psicóloga clínica. E hoje eu vim trazer uma análise psicológica, né, trazendo alguns pontos que eu acho interessante conversar com vocês e falar sobre esse filme. Eu gostei muito do filme. Eu chorei várias vezes durante o filme. Eu assisti esse filme numa semana onde eu estava, né, naqueles dias, assim, estava com as emoções à flor da pele. Então, chorei muito, gente, chorei bastante. E gostei muito do filme, me surpreendeu positivamente, né? Eu já tava com expectativas boas, né? Claro, eu brincava com a Barbie, né? Então, eu acredito que pra quem teve essa experiência de realmente brincar com a boneca, ele foi ainda mais significativo. Então, esse filme, ele abordou de forma bem interessante, uma forma que eu gostei, diversas questões, assim. Diversas questões sobre vários temas, né? Mas hoje eu vou trazer mais por um viés da psicologia, né? E eu espero que vocês gostem bastante. Então, gente, durante o filme nós vemos a Barbie descobrindo as emoções, né? Para nós que somos humanos, as emoções, elas fazem parte de nós, né? Elas são inatas e elas são totalmente necessárias para nossa sobrevivência. Cada emoção, ela tem uma função, né? Então, seja para nos proteger, seja para nos ajudar. Então, as emoções, elas preparam muitas vezes o nosso corpo para agir de forma a nos proteger de perigos, né? E também para solucionar problemas. Muitas vezes, mesmo as emoções que nós sentimos como incômodas, elas têm um objetivo, elas têm um propósito bem importante para nós. Só que, como a Barbie, né, ela é uma boneca, né, nós vemos essa dinâmica da Barbilândia, né, no início do filme como um ambiente perfeito e também um ambiente onde todos os dias eram iguais, então as mesmas coisas aconteciam sempre. Parecia que as únicas emoções, né, presentes no dia a dia da Barbie eram, né, alegria. Então a gente via ela muito satisfeita com tudo que estava acontecendo. E como não havia uma variação entre os dias, né, não aconteciam muitas coisas, então não víamos problemas para elas resolverem, discussões, enfim, elas não tinham uma variedade, né, uma gama de emoções surgindo, né? Então, se nós formos pensar que as emoções, elas são importantes para nos ajudar a solucionar problemas e a sobreviver, né? Como não estava acontecendo nenhum problema e como elas também tinham sua sobrevivência garantida, nós não víamos uma diversidade de emoções, que é diferente do que acontece com Ken. Então, logo no início do filme, nós vemos o Ken passando por uma situação, né, lá com a Barbie, né? Ele tem aquela fala, né, de só existo quando você olha pra mim. Então, é mais como se ele estivesse sempre buscando uma satisfação, né? Então, ele só tinha aquela alegria e aquela satisfação quando ele tinha a atenção da Barbie. Então, todos os momentos onde ele não tinha a atenção dela, ele mostrava algumas emoções, né? Então, a gente vê ele tentando se aproximar da Barbie, né, durante a festa, tentando dançar com ela e um pouco enciumado, talvez um pouco com raiva, quando ela está com outros Kens, né? E também quando ela fala, né, que ele queria dormir na casa dela, né, passar a noite com ela na casa dela, mas ela falou, né, essa é a noite das garotas, né? Então a gente vê, né, quando ela vai embora, que ele fica um pouco mais pra baixo, né, digamos assim. Então a gente vê uma frustração maior no Ken do que na Barbie, que só tinha o mesmo padrão de humor, né? Então ela sempre estava com um humor igual, ela estava sempre feliz e alegre, satisfeita. Já o Ken não. O Ken já passava aí algumas situações quando ele não tinha a atenção da Barbie. E durante a festa, nós acompanhamos aí um momento crucial do filme, que é quando a Barbie começa a pensar sobre a morte, né? E nós vemos que ela não apenas tem um pensamento sobre a morte ali durante a festa, né? Ela toma consciência de que ela tá pensando sobre a morte, né? Então ela meio que fala, galera, vocês já pensaram sobre a morte, né? Então ela pensou sobre a morte, sabe? Já pensando sobre a morte, tomou consciência disso, né? Eu estou pensando que eu estou pensando,
né? Então ela não só pensou, mas tomou consciência disso. E nós vemos que nesse momento ela sente uma estranheza. Então ela sabe que aquilo sai do padrão das Barbies, né? Que não é comum que as Barbies pensem sobre a morte, que as Barbies conversem sobre a morte. Tanto que a reação de todos foi parar. Parou a música, pararam de dançar, todo mundo olhou assim, tipo, Então nós vemos as outras Barbies e Kens, né? E o Adam, não sei se o Adam tava na festa, gente, o Adam, coitadinho, meu Deus, mas enfim. Então nós vemos que tanto a Barbie quanto os outros têm uma estranheza, né? Então ela já percebe que tem algo estranho. Então, pela reação da Barbie e pela reação dos outros, né, nós vemos que existe um tabu na Barbilândia em relação a falar sobre a morte, assim como existe aqui, né, no mundo dos humanos, existe esse tabu. E é interessante pensar que falar sobre a morte não necessariamente é algo negativo, né? Nós temos essa visão sobre uma coisa que sempre acontece, sempre aconteceu, sempre vai acontecer, né? E acontece com todos nós, vai acontecer com todos nós em algum momento, mas a gente tem esse tabu, como se falar sobre isso fosse algo muito negativo, como se também atraísse, né, coisas negativas. Então isso pode ser um problema tanto na Barbilândia como é um problema aqui no mundo real também, ao meu ver. E aí, depois dessa situação da festa, né, nós vemos uma série de coisas estranhas acontecendo com a Barbie, né? Então, nós vemos ela tentando esconder das outras Barbies, né, a questão do calcanhar dela que tá encostando no chão, né? E quando ela mostra para as outras Barbies, né, o que tá acontecendo com o corpo dela, né, que os calcanhares estão tocando no chão, nós vemos a reação dela e das outras Barbies, que é uma reação, assim, caricata, de nojo, né? Então elas sentem muito nojo e, assim, a primeira vez que a Barbie estereotipada, né, que a Barbie tida como perfeita, né, é a primeira vez que ela não é admirada. Então ela é muito acostumada a ser sempre admirada pelos outros, né, apreciada pelos outros. Então, quando ela tem essas mudanças, ela passa por uma coisa que ela não tinha passado antes, né? Ela começa a ter essa reação dos outros. Os outros começam a vê-la como estranha, como esquisita. Então, a identidade da Barbie estereotipada, ela fica em risco, né? Porque ela sempre foi aquela Barbie perfeita, aquela Barbie admirada, aquela Barbie, né, bem querida. Então, ela sente que essas coisas podem ameaçar essa identidade dela. Então, essa vontade de voltar a ser como antes, de voltar a ser apreciada pelos outros, voltar a sempre se sentir bem, né? Nunca se sentir deslocada, não ter pensamentos de morte. Tudo aquilo move a Barbie a procurar ajuda, a procurar formas de sair daquela situação, né? Porque ela quer voltar a ter aquele reforço, né? Que é ser elogiada, ser admirada, né? E não receber olhares, comentários ou ser vista como uma Barbie nojenta, né? Uma Barbie estranha. Então é a primeira vez que a Barbie tá lidando com isso. E isso me lembra também que um pouco mais à frente do filme, quando a Barbie chega no mundo dos humanos, né? E vai falando com as garotas lá da escola, né? Ela presencia uma quebra. Ocorre uma quebra de expectativa. Então ela tinha aquela expectativa de que ela era admirada por todas as meninas, que ela era apreciada pelas meninas, que ela tinha conseguido mudar e melhorar a vida das meninas e mulheres do mundo real. Então, quando a garota fala várias coisas para Barbie, nós vemos, né, como ela lida com aquilo. Então ela fica até um pouco sem reação, né? É nítido o desapontamento, ela fica bem desapontada, ela começa a chorar bastante, ela até vai embora daquele lugar, né? Porque é a primeira vez que ela tá lidando com essa rejeição de pessoas que ela sempre achou, né? Desde sempre, né? Da vida da Barbie, né? Isso aí já são questões que a gente não sabe explicar, né? Né? Voltando aqui. E aí, novamente, nós vemos a identidade dela ameaçada, não só a questão da identidade, mas também a questão da autoestima, né? Ela tinha essa crença de que ela era muito apreciada, que ela era admirada, que ela tinha feito algo muito importante para as mulheres e para as meninas, né, do mundo real. Então, como é que fica a autoestima da Barbie agora, sabendo tudo isso, sabendo que não, ela não é admirada por todas, e que muitas meninas têm uma visão, né,
negativa sobre ela. E aí vai afetando tudo, né? Então vai afetando a autoconfiança dela, que no início do filme, assim, era como se fosse inabalável. E era inabalável porque nada acontecia, nada provava o contrário, nada questionava essa confiança e essa autoestima da Barbie. Ela era sempre mantida. E eu queria comentar sobre a minha parte favorita do filme, né? Que é assim que a Barbie chega, né, no mundo dos humanos, né? Ela começa a se concentrar, né? Ela fecha os olhos, vai se concentrar para encontrar a menina, né? E aí eu lembro que ela abre assim os olhos e ela começa a ouvir as coisas com mais atenção, né? Então o barulho, as pessoas andando, falando, e ela olha assim para as árvores, né? Ela vê o vento balançando as folhas e aí a gente percebe como se ela estivesse com olhos de turista, né? Ela nunca viveu aquilo antes, então ela tá não só conhecendo ambientes, pessoas e situações que ela nunca tinha visto, mas a partir disso ela também vai sentindo emoções diferentes ao ver tudo aquilo. Ela vê animais, ela vê crianças brincando, ela vê casais discutindo, né? Então a gente percebe que aquilo acaba mexendo um pouco com ela, né? É nítido que pelo menos ela tá prestando atenção em tudo aquilo, ela tá assimilando tudo aquilo, descobrindo coisas novas. E aí tem aquela cena bem emocionante, né? Eu já tava chorando há muito tempo aí, que ela olha pra senhora, né, que tava sentada do lado dela e fala: Nossa, você é tão linda. Então, assim, tem uma diversidade de corpos, de idades, de aparência que lá não tinha, né? Se eu não me engano, o único idoso lá da Barbilândia era o Sugar Daddy. Gente, Sugar Daddy. Meu Deus, é muito engraçado essa parte. O filme é muito engraçado, muito bom. Me faz me perder aqui na análise séria das coisas. A gente vê e é muito lindo ver a Barbie tendo um interesse genuíno sobre as coisas humanas. Então aí pra mim já é o start, assim, o pontinho inicial dela se interessando pela vida humana mais profundamente, né? Mesmo com as experiências ruins também. E no decorrer do filme nós vemos ainda mais mudanças na Barbie, então, tanto no seu pensamento, no seu humor, nas suas emoções, como no seu comportamento. Então, lá no início do filme, a Barbie, mesmo pensando sobre a morte, mesmo sentindo inadequação, vendo diferenças no seu corpo e na sua rotina, no seu dia a dia, ela fica muito preocupada com o que está acontecendo, mas ela tem motivação para seguir, para tentar resolver aquela situação. Só que com o decorrer do filme, conforme os problemas vão acontecendo, né, conforme o Ken volta para Barbilândia e transforma a Barbilândia na Kenlândia, né, Mojo, Dojo, Casa House, assim, essa parte é muito engraçada. Gente, de novo, tô me perdendo. Volta. Conforme tudo isso vai acontecendo, nós vemos os pensamentos da Barbie ficando mais negativos, nós vemos as suas emoções mais negativas, seu humor mais deprimido e, consequentemente, o seu comportamento também muda. Então, nós chegamos naquela parte, né, que muita gente deu muita risada, onde eles falam da Barbie depressiva, né, e eu trago assim o questionamento: o que seria essa Barbie depressiva? Como é que seria um funcionamento dessa Barbie depressiva? Então, para falar sobre isso, eu vou citar o Aaron Beck, que foi o criador da terapia cognitivo-comportamental, e ele também criou a tríade cognitiva para a depressão. O que significa isso? Significa que uma pessoa, né, com um quadro de depressão, ela enxerga ela mesma, aos outros e ao futuro de uma forma negativa. Então é como se ela colocasse uma lente onde deixasse todas as coisas negativas, ou como se estivessem acontecendo coisas boas e coisas ruins, mas essa pessoa só focasse mais nas coisas negativas e tivesse uma dificuldade de enxergar e levar em consideração as coisas boas, né? Então, nós vemos também presente, né, em pessoas com esse quadro uma desesperança muito intensa sobre si mesmo, sobre sua capacidade, sobre os outros e sobre o seu futuro. E a partir disso fica muito mais difícil seguir com a vida e resolver os problemas, né? Então é muito comum nós vermos pessoas nesses quadros com pensamentos de eu sou inútil, tudo que eu faço dá errado, não consigo fazer nada certo,
ou nada nunca vai dar certo pra mim, eu nunca vou conseguir resolver essa situação, nunca vou conseguir mudar, né? As pessoas não gostam de mim, enfim, vários tipos de pensamento. E nós vemos a Barbie também com alguns tipos de pensamentos nesse sentido. Então tem um momento, né, que corta bastante, assim, dá um apertinho no coração, onde ela começa a chorar, né, começa a conversar, e ela fala que ela não é boa o bastante pra nada. Então nós vemos que no início do filme a Barbie tinha uma boa autoestima, ela tinha crenças positivas sobre si, né? Então ela se enxergava como útil, como capaz, ela se sentia amada, querida, admirada, e conforme ela foi tendo essas experiências, isso foi mudando, né? Então chegou num ponto onde ela não se questionava, será que eu não sou boa? Ela já dizia, eu não sou boa o bastante pra nada. Porque ela não estava conseguindo enxergar além daquela situação de que, poxa, as meninas do mundo real, não ajudei elas não me admiram, elas não gostam de mim, o Ken tomou conta e agora eu não consigo mais resolver essa situação. Então, isso tudo foi reforçando essa crença de que ela não era boa o bastante. Então, gente, pela Barbie não conseguir ver saída naquele momento, ela acaba se paralisando frente àquela situação, né? Então a gente vê aquela cena onde ela simplesmente desiste e deita na grama. E o que acontece? Conforme ela faz isso, ela se paralisa e ela não busca formas de resolver a situação não se resolve, né? E aí, essa situação não se resolvendo acaba reforçando aquela crença de, por exemplo, sou incapaz, não sou boa o bastante para conseguir resolver essa situação, e pela situação continuar presente, né, pelo problema continuar o mesmo lá na vida dela, esse humor vai continuar deprimido. Ela vai continuar sem motivação, sem forças para fazer as coisas, então é meio que mantém aquele ciclo. Então, assim, quem é da psicologia, né, da TCC, já consegue perceber, né, que a Barbie, ela tá tendo esse pensamento, né, de não sou boa o bastante, e ela nem tá se questionando sobre isso. A maioria de nós, né, nós temos pensamentos automáticos toda hora, e muitas vezes eles vêm como verdade, né, então muitas vezes a maioria das vezes a gente não se questiona sobre isso. Poxa, será que esse pensamento, ele tá correto? Será que ele tá de acordo com a realidade? É um pensamento realista ou é um pensamento distorcido, né? Será que esse pensamento tá realista, tá bacana, mas será que ele tá sendo útil pra mim? Será que ele tá me ajudando a sair do lugar ou será que ele tá me paralisando? Então nós vemos que a Barbie não tá se questionando, ela não se questiona, será que eu não sou boa o bastante? Ela já fala assim, não sou boa o bastante para nada. Então é aí um pensamento que, se a Barbie estivesse na terapia, olha aí, a gente já estaria trabalhando. Então, uma das coisas que a gente trabalha, né, com pacientes que estão com depressão é a reestruturação cognitiva, que é onde nós questionamos os pensamentos, né? Então, nós vemos se esse pensamento ele tá distorcido, se ele tá disfuncional, e nós vamos tentando achar juntos, né, pensamentos que estão mais realistas e mais funcionais, que estão mais de acordo com a realidade e que também podem ajudar esse paciente a melhorar essa situação. Então já vemos que nesse momento do filme a Barbie se beneficiaria bastante da terapia. Então, não é que a Barbie ela não é boa o bastante para nada, né? Vamos questionar esse pensamento dela, né? Ela tá passando por várias situações que estão construindo, reforçando esse pensamento, né? Então, e a gente pode até pensar, né, como que essa experiência dela ter chegado no mundo real, né, nunca tendo passado por situações de rejeição, de críticas, né, pode ter impactado ela, porque eu lembro que naquele momento, né, que ela tava naquela rodinha de meninas, tinha uma menina que gostava da Barbie, que chegou a falar alguma coisa positiva sobre a Barbie, mas a outra menina acabou coagindo ela a não falar bem da Barbie, não elogiar a Barbie. E esse tipo de coisa a Barbie estava ignorando no momento. Então, a gente poderia questionar, né? Poxa, beleza, aquela menina falou aquilo, mas será mesmo que ninguém gosta da Barbie? Será que você não é boa o suficiente pra nada, pra fazer nada, né? Será que nessa jornada que você fez da Barbilândia até o mundo real e nessa volta, será que nada você fez bem, né? Será que nada foi bom? Então, assim, é uma forma, né, de tentar
trazer coisas, elementos que talvez por esse filtro negativo, por essa visão negativa, a Barbie estaria desconsiderando. Então, se a Barbie conseguisse compreender, né, pensar sobre esses pensamentos que ela está tendo, no momento que ela está com o humor deprimido, seria bem útil para ela, né? Ela tentar entender, será que esse pensamento está me ajudando ou não, né? Então a Barbie também se beneficiaria se ela compreendesse um pouquinho mais sobre o modelo cognitivo, né? Que consiste em entender que não é aquela situação necessariamente que vai ditar como que a gente vai agir, reagir, se sentir e tudo mais, mas sim a interpretação que nós temos sobre essa situação, né? Então, quando ela tem uma interpretação mais negativa, o humor dela também fica mais negativo e o comportamento dela pode ficar paralisado. Então, vamos supor, se a Barbie tem um pensamento mais realista, mais funcional, mais produtivo sobre aquela situação, né, tem mais chance que ela se sinta um pouco melhor e que ela tenha mais motivação para conseguir agir a fim de tentar resolver o problema. E conforme ela for resolvendo os problemas, tem mais chance também dela ter pensamentos positivos sobre ela, de poxa, olha, tô passando por essa dificuldade, mas tô conseguindo agir, tô conseguindo melhorar, então talvez eu seja capaz, talvez eu seja boa em alguma coisa. E conforme ela vai pensando assim sobre ela mesma, ela vai se sentindo melhor e vai conseguindo agir ainda mais e resolver ainda mais seus problemas. Então, assim como tem aquele ciclo mais negativo, também pode ter esse ciclo mais funcional. E aí nós vemos, né, que mesmo a Barbie não se sentindo muito capaz daquele momento, ela e as outras Barbies conseguem sair daquela situação, né, e a Barbie vai se sentindo cada vez melhor, se sentindo cada vez mais capaz, né, e aí nós temos aquele famoso final feliz. E uma coisa que eu gostei muito também foi sobre a conversa final que ela teve com o Ken. Eu achei muito bacana, porque eu sinto que eles conseguiram se resolver, né, de uma forma bacana, respeitosa, né? Eles se compreenderam. Ela compreendeu o que o Ken estava sentindo, ela validou os sentimentos dele, né? Mas ela fez isso sem precisar fazer algo que ela não gostaria. Então, por exemplo, ela pediu desculpas para ele, ela disse que realmente nem toda noite precisava ser a noite das garotas. Então ela fez isso, ela conseguiu ver o lado dele naquela situação. Então eu achei bacana porque ela conseguiu enxergar o lado dele, ela conseguiu se colocar no lugar dele, compreendeu o que ele estava sentindo, né? Ela validou os sentimentos dele, ela se preocupou com ele também. Então ela fala Barbie e Ken. Então o Ken, ele existe sem a Barbie, né? Então eu não vi ela julgando ele ou ridicularizando ele por isso. Ela compreendeu os sentimentos dele, né? E tentou ajudar a partir disso. E ela também se desculpou com ele, né? Ela falou, realmente, nem todos os dias nem todas as noites precisam ser a noite das garotas, né? Mas ela fez isso sem precisar passar dos seus limites aí. Então, mesmo compreendendo ele, ela conseguiu se manter firme e falou pra ele, né? Não tô apaixonada por você, né? E eu achei muito bacana não precisar ter um final romântico entre eles. E mesmo assim, eles não acabaram brigados, eles conseguiram resolver as coisas, né? Mas não foi um final romântico. Mas isso foi legal porque mostrou que finais não românticos também podem ser felizes, né? Então, nós vemos aí o Ken tentando se descobrir sem a Barbie, né? Tentando sair daquele ciclo de só me sinto feliz quando ela me olha, né? Só tenho o valor quando eu sou notado por ela, quando eu tenho a atenção dela, né? Barbie e Ken, né? Então, o Ken sempre era secundário, então a gente vê ele tentando sair daquela situação, tentando se descobrir, se entender no mundo, né? Na Barbilândia. E eu achei muito, muito legal também aquele final, onde nós vemos a Barbie bem confusa, né? Poxa, ela passou por todas aquelas experiências, né? E era esperado, né? Ela passou por tudo aquilo para ela voltar para Barbilândia, para que tudo voltasse a ser como era antes. Mas será que ela consegue voltar a ser como ela era antes, depois de tudo que ela viveu, né? Então nós vemos a Barbie confusa,
meio perdido sobre, poxa, o que que eu faço agora? Como é que vai ser minha vida agora, né? Quem sou eu agora? Eu tô confusa. E é bacana também porque nós vimos como que essa situação, esse momento de confusão, foi importante para Barbie conseguir tomar uma decisão muito importante na vida dela, que é se tornar humana, né? E isso é bacana pra mim porque muitas vezes nós tentamos ao máximo nos livrar dessa sensação de confusão. Então, às vezes, nós estamos num momento onde nós estamos perdidos, estamos confusos, mas a gente não quer pensar naquilo, a gente quer apenas jogar aquilo no tapete, a gente tenta se distrair ao máximo para se livrar dessa angústia que esse momento de confusão, de dilema traz, né? E nessa situação da Barbie, né, nós vemos ela encarando aquilo, tentando pensar sobre isso, nós vemos como esse momento foi importante para ela tomar mais um passo, né? E realmente virar humana. E ela querer virar humana pra mim foi totalmente coerente porque me trouxe de volta aquela cena lá do meio do filme, onde ela começa a conhecer as pessoas no mundo real, ela vê as coisas acontecendo, ela vê a natureza e ela se emociona muito. Então, pra mim, ela querer se tornar humana foi muito coerente, porque me lembrou disso, me lembrou que desde quando ela chegou, parece que ela se sentiu tocada e se sentiu conectada, interessada por esse nosso mundo, né? E aí, pra pôr a cereja no bolo da pessoa que já tava chorando o filme inteiro, ainda colocam aquela música da Billie Eilish com aquelas cenas, né? Aquela parte do filme que eu acho que quase todo mundo deve ter chorado. Onde mostrou várias cenas, né, de bebês, de crianças, pessoas mais velhas, mostrando a trajetória da vida humana, várias coisas que todos nós passamos, né, e o que é muito bacana é porque parece que nos lembra, né, esse olhar da Barbie, dando importância a pequenas coisas que muitas vezes nós não nos surpreendemos, não nos encantamos mais por ser algo tão natural para nós. Então é interessante ver coisas tão simples e tão naturais para nós pelos olhos de alguém que nunca teve essa experiência e que está completamente encantada com algo que para nós é tão simples, é tão comum, né? Então é bacana, me trouxe de volta para aquele momento reflexivo de, poxa, olha, até essas coisas pequenas são tão grandes, são tão lindas, são tão significativas, né? Todos os momentos da nossa trajetória, como que eles são significativos, assim, se a gente pegar e olhar de fora, né? Então, para mim, esse filme foi muito bacana, trouxe várias questões, me trouxe questionamentos, me trouxe muitas emoções, gente, saiu de lá com o olho inchado. E eu gostei muito, muito, muito de fazer essa análise aqui pra vocês. Deixem nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre essas coisas que eu trouxe, se vocês têm coisas a acrescentar. Vou gostar muito de saber a opinião de vocês, tá bom? Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Bye, Barbie. Bye, Kens. E bye, Alan.